O programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, Friburgo. Estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central. Uma alegria poder entrar na sua casa agora e compartilhar com você e com a sua família um pouco da palavra de Deus. Porque esse programa, ele é um programa feito para você, para a sua família, para que todos possam refletir, considerar e se beneficiar de tudo que há de melhor na palavra de Deus, no conhecimento das Sagradas Escrituras. E você tenha certeza de uma coisa: a palavra de Deus ela pode ajudar muito a você a repensar a sua vida, a caminhar, a programar a sua vida, corrigir algumas rotas na sua trajetória. A palavra de Deus é a única regra de fé e de prática para a nossa vida. E nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho disso com você. E como sempre, nós começamos o nosso programa orando, pedindo ao Senhor para que esse tempo que nós vamos ter aqui agora, possivelmente algumas pessoas vão encontrar esse programa na internet, vão encontrar esse programa zapeando a televisão, no dia inédito, na reprise. Nós oramos para que esse programa, ele de alguma forma, alcance o coração das pessoas que vão assistir, que alcance o seu coração agora, meu amigo, minha amiga, queridos de Nova Friburgo, de todos os lugares onde esse programa possa chegar. Vamos orar e pedir ao Senhor para que seja mais um abençoado programa Graça e Paz. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos permitido viver. Eu te louvo e te agradeço, Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa vida e a Tua palavra ela é direção, ela é luz, ela é esteio, ó Deus, para a nossa vida. Muito obrigado que esse programa hoje possa ser um programa onde nós possamos repensar, refletir algumas coisas importantes na nossa vida. Eu peço para cada amigo que está me assistindo agora e que ele seja abençoado e que ao findar desse programa ele tenha acrescentado algo mais de bom na sua vida. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, querido. Deus é bom. Chegando dezembro, mais um fim de ano, nós estamos aqui com você. Já é o 4º dezembro que o programa Graça e Paz passa com você. O 4º Natal que nós vamos comemorar juntos, isso para mim é uma grande alegria, é um orgulho muito grande da gente já poder estar aqui caminhando com você. E o Graça e Paz, ele, a cada dia que passa, a cada ano que passa, ele vai sendo um pouco mais conhecido e as pessoas vão reconhecendo, não no programa, não no apresentador, não na igreja que mantém, que sustenta exclusivamente esse programa, mas na palavra do Senhor, que é compartilhada de maneira equilibrada, trazendo sentido para a sua vida, não contrariando o sentido da própria palavra de Deus. É bem verdade que a palavra aqui muitas vezes confronta o nosso estilo de vida, confronta alguns comportamentos que precisam ser confrontados, que chocam às vezes com algumas coisas que são inclinações naturais nossas, mas o programa está aqui para servir você, para abençoar você. E mais um Natal nós vamos comemorar juntos. Sabe uma coisa que eu gosto quando chega o fim do ano? Eu gosto que algumas emissoras, alguns programas de televisão, eles fazem uma retrospectiva aí, e eu assisto a de todos os canais, porque eu acho que sim, tem sempre uma coisa que é pensada aqui, e eu acho muito legal isso, porque eu gosto de lembrar do que passou.
Desde muito pequeno, sempre gostei desses programas de retrospectiva. Mas uma das coisas mais importantes é você fazer a sua retrospectiva. Como é que foi o seu ano? Como foi 2015 para você? Né? Se você pudesse começar, então, a listar algumas coisas, se você pudesse começar, então, a ordenar algumas coisas que aconteceram nesse ano, né? Um ano cheio, um ano com muitas coisas, um ano com muitas novidades, né? Um ano com muita coisa acontecendo, coisas boas, coisas ruins, né? Um ano economicamente desfavorável, um ano politicamente desfavorável, muita coisa nós vimos aí, nós tomamos conhecimento dessa malha, dessa estrutura corrompida que é a política do nosso país, e talvez nós pudéssemos ver em 2015 esse cenário caótico da política brasileira, né? Chegamos ao fim de 2015 com a Câmara dos Deputados Federais pedindo a cassação do mandato da presidente Dilma, né? E pedindo impeachment. Eu fico sem palavras, porque eu penso que não tem para onde você correr, porque o vice tem nome sugerido em cobrança de propina, em escândalo, né? Se não pode ser ele, vai ter que ser o presidente da Câmara, que está cheio de condenação, né? O Eduardo Cunha. Se não for ele, vai ser o Renan Calheiros. Se não for o Renan Calheiros, vai ser o Lewandowski. Para onde correr, né? Acho que se parar, o bicho pega. Se correr, o bicho come, tá? A situação está caótica. Nós precisamos que apareça alguém sério nesse país para a gente poder confiar, né? Mas é interessante que o Salmo fala, não há em quem confiar, né? Não há um justo, né, para que se possa depositar confiança. Paulo fala isso também, né? Então nós voltamos àquela condição, né, de estamos abandonados, né, no que se diz respeito à referência moral do nosso país, né? Então somente em Deus, só um milagre para mudar essa situação do nosso país. Mas e a sua vida dentro disso? Como está a sua retrospectiva? Porque você não pode parar a despeito disso. Você não pode deixar de viver a despeito dos desdobramentos políticos e econômicos do nosso país. Você não pode deixar de ser o melhor e fazer o melhor, porque talvez o seu país não esteja fazendo o melhor, porque talvez os governantes não estejam fazendo o melhor. Você precisa de uma referência. Você precisa de uma referência de alguém que faça o melhor. E eu sei que essa referência é Cristo Jesus, porque Ele sempre fez o melhor, porque Ele é o melhor de Deus para a nossa vida. Então eu quero te convidar nesse programa, né? Não vire o ano, não faça a transição para 2016 sem repensar o que precisa ser mudado, o que pode ser potencializado, o que pode ser aproveitado, o que deve ser deixado em 2015. Não vá para 2016 sem fazer uma séria reflexão na sua vida. Não vá para 2016 sem fazer uma séria modelação daquilo que precisa ser uma realidade na sua vida no ano que vem. Não vá para a virada do ano aí só com a intenção de curtir e vamos que vamos. Esse é um tipo de sentimento que realmente atrapalha muito a minha vida, a sua vida, a vida de quem está ao teu redor, a vida de quem depende de você, a vida daquilo que podia... a realidade das coisas que poderiam ser melhor aproveitadas se você tivesse um pouco mais concentrado, focado naquilo que você tem que fazer. Então, querido, faça a sua retrospectiva. A minha sugestão para você, coloque uma referência na sua vida. Que essa referência seja Cristo. Que essa referência seja o nosso Senhor Jesus. E a partir dessa referência, que você possa mensurar o que foi bom e o que não foi bom. A partir dessa referência, você possa analisar,
o que precisa ser deixado e o que precisa ser acrescentado, o que precisa ser potencializado e o que precisa de fato ser esquecido na sua vida. E vamos, com graça, com esperança sempre, com fé sempre, para um ano melhor, para um ano novo melhor. E eu creio que é a palavra de Deus que vai nos ajudar nesse sentido. Eu peço para que o Senhor abençoe você, sua família, você que passou um ano difícil, você que teve perdas esse ano irreparáveis na sua vida, você que talvez tenha vivido as maiores tristezas da sua vida nesse ano. Eu peço ao Senhor que te console, que te dê graça. Você que viveu o revés na sua vida econômica, você que viveu momentos difíceis na sua caminhada, na sua história, tenha fé, querido, tenha esperança, confia no Senhor, faz o bem, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É muito fácil eu dizer para você que você precisa ter fé e as coisas vão acontecer naturalmente. Não é assim. Às vezes nós precisamos ter um tempo, às vezes nós precisamos confiar. E deixa eu te falar uma coisa, você que está me assistindo aqui agora, nenhum sucesso vem isento de fracassos anteriores. Não pare por causa do fracasso. Não desista por causa do fracasso. Não deixe de crer, não deixe de acreditar nos seus sonhos, porque alguns fracassos cruzaram a sua estrada. Mas você não vai permanecer nele. Você vai chegar no seu lugar. Deus te abençoe. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos com a meditação da palavra de Deus. A graça e a paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E agora, aquele momento em que nós meditamos na palavra do Senhor. E eu quero trazer uma reflexão para você hoje, que foi uma reflexão que eu compartilhei com a nossa igreja, né? E uma palavra que eu acredito que ela possa abrir os teus olhos e te fazer repensar uma coisa à luz desse Natal que está chegando aí, à luz desse novo ano que se anuncia para mim, para você. E é uma palavra que revela aqui uma nuance onde nós podemos ser encontrados dentro de uma cilada da nossa convicção religiosa, ou quem sabe aí
da nossa condição aí de cristãos nominais que se declaram pertencentes a uma religião, mas conhecem pouco o objeto da nossa fé, que é Cristo Jesus. Ele é o centro da fé, ele é o objeto da fé, ele é a razão da fé, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é onde começa a fé, né, e é onde a fé não termina, porque assim como ele é ilimitado no seu ser, na sua capacidade, na sua natureza, assim deve ser a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, ilimitada. Mas a fé começa nele, é para ele, e é por ele, somente nele, né, no nome do Senhor. Então nós não podemos viver uma religião, nós não podemos viver uma fé, né, baseada em achismos, em conhecimentos superficiais, né, em conhecimentos que são compartilhados aí na superfície da religião, mas não entram no âmago da nossa vida, da nossa história. Então eu quero compartilhar com você um texto que pode nos ajudar a pensar um pouquinho melhor esse assunto. E o tema da minha mensagem hoje é: pode vir algo bom de Nazaré? Pode vir algo bom de Nazaré? Essa foi uma expressão aí de Natanael, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sendo vocacionado, quando ele estava sendo chamado. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 43, Jesus já havia encontrado lá pelas bandas da Galiléia com alguns discípulos, entre eles com Filipe, e Filipe, conhecendo ali Natanael, veio ao encontro desse e lhe disse a partir do verso 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e é a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: da onde me conheces? E então Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A história continua, mas eu paro por aqui. Queridos, nós temos aqui uma situação bem interessante. Quando Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, entenda que Natanael não está fazendo aqui uma crítica à cidade de Nazaré, não há uma declaração pejorativa à cidade de Nazaré, que era uma boa cidade, era uma cidade onde muitas pessoas migraram para ela, inclusive a família de José, a família de Maria. Eles eram oriundos de Belém, mas eles migraram para Nazaré, numa região mais produtiva, numa região onde havia um fluxo maior de economia e de comércio, Mas a verdade é que Nazaré não tinha uma expressão religiosa importante. Na verdade, toda a região da Galiléia era uma região que, embora você tivesse algumas sinagogas lá importantes, como a sinagoga de Cafarnaum, que era uma sinagoga importante dentro de um contexto religioso, mas não havia profecias, não havia desdobramentos importantes religiosos acontecidos naquela região. E mais, o templo, que era o lugar do exercício da religião, estava lá em Jerusalém, que era do outro lado do país, que era na Judéia. E quando se fala de Messias, e o assunto era esse, a religião, o assunto era religioso, o assunto ele era sobre a pessoa do Messias, porque Natanael disse: encontramos aquele sobre quem escreveu Moisés, aquele sobre quem falaram os profetas, o Messias, é Jesus, o Nazareno. E essa afirmação dá um nó na cabeça de Natanael, e Natanael tem uma dúvida que faz muito sentido.
A retaliação de Natanael é uma retaliação que tem uma certa lógica, ela é legítima, porque como um bom religioso, como um bom conhecedor da palavra de Deus, Natanael sabia que o Messias não podia vir de Nazaré. O Messias, conforme a palavra de Deus havia profetizado, ele deveria vir de Belém, deveria ser um belemita, de Efrata. Mas Jesus, ele era conhecido como Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, como é descrito aqui na palavra de Deus. Como crer que Jesus era a pessoa certa se ele aparentemente vinha num contexto errado? Talvez essa seja uma das grandes problemáticas para muitas pessoas conhecerem Jesus hoje, sabe? Tem muita gente que acha que conhece Jesus. Tem muita gente que acha que sabe quem é Jesus, que acha que sabe o que ele fala, que acha que sabe o que ele quer, que acha que sabe por que ele veio. Mas tem poucas pessoas que conhecem Jesus de perto. Então, aceitar a Jesus se torna uma coisa muito difícil, porque não é ele que está descontextualizado, mas somos nós. Natanael estava descontextualizado. Natanael estava descontextualizado de Jesus. Natanael estava descontextualizado daquele homem. A consideração dele é lógica. E também foram feitas por alguns outros homens, outros judeus, que lá no capítulo 7, a partir do verso 40, do capítulo 2 do Evangelho de João, João 7, a partir do verso 40, você vai ver que alguns homens começam ali a ouvir o Evangelho de Jesus, começam a ouvir as palavras de Jesus, e uns vão dizer, nossa, ele realmente é um profeta, e outros vão dizer, não, ele é o Cristo, ele é o Messias, e outros vão dizer, não, mas ele não pode ser o Messias, porque o Messias deveria vir de Belém, mas esse homem é um nazareno, como assim? Né? Ou seja, vai se repetir esse problema, e esse problema é um problema que se repete não apenas na época de Jesus, mas é um problema que se repete até os dias de hoje. Quantos de nós conhecemos Jesus mais ou menos? Conhecemos Jesus de longe, e de longe nós podemos fazer análises e avaliações equivocadas sobre Jesus. E logo, nós temos uma boa razão para rejeitá-lo e não recebê-lo em nossa vida. Então, Jesus se aproxima de Natanael, né, junto com Filipe. E quando ele vem chegando, quando eles se encontram, Jesus fala assim, Natanael, eu te vi hoje debaixo da figueira. E aquela palavra choca Natanael, porque era somente Jesus, Natanael e Deus que sabiam o que ele estava fazendo debaixo daquela figueira. Mas ele estava em algum lugar, fazendo alguma coisa que ninguém sabia. Esse lugar era um lugar discreto, esse lugar era um lugar que ninguém poderia conhecer, era um lugar que talvez Natanael fosse constantemente por alguma razão importante para ele, e só ele estava lá, e somente ele conhecia aquele lugar, ou pelo menos o que acontecia naquele lugar. Era um lugar de intimidade de Natanael, era um lugar de intimidade daquele homem, mas Jesus diz, eu te vi lá, debaixo da figueira. E aquilo gera em Natanael um espanto tão grande que ele declara, tu és o mestre, tu és o rei de Israel, porque somente o Senhor poderia saber aonde eu estava e o que eu estava fazendo lá. Sabe? A resposta aqui ela não vai ser uma resposta bíblica, uma resposta pragmática, uma resposta lógica. Olha, Natanael, você está equivocado, eu sou belemita. Jesus não vai explicar isso. Porque nós só conhecemos Jesus verdadeiramente quando nós entramos na intimidade dele. Algumas pessoas estavam dizendo que Jesus não poderia ser o Messias porque ele era nazareno, mas quem tinha intimidade com ele, quem conhecia ele mais a fundo, sabia que ele, na verdade, embora tenha sido criado em Nazaré, ele nasceu em Belém, como prediz as Sagradas Escrituras. E é triste você ver aí
que algumas pessoas leem esse texto e acham que Natanael estava fazendo uma piada. Não entendem nem o texto bíblico. Nem compreendem o texto bíblico. Não sabem em que sentido Nazaré estava sendo aqui, de uma certa forma, exposta. Erramos porque não conhecemos as Escrituras, mas erramos também porque não conhecemos a intimidade do nosso Senhor. Qual é a sua figueira? Aonde você está? Aonde é o lugar onde só você está e só você sabe o que você faz lá? Eu quero que você saiba de uma coisa: Jesus está te vendo nesse íntimo. Jesus está te vendo nesse secreto. E é preciso que você saia desse lugar de conhecimento superficial de Jesus. E se permita, querido, ter um conhecimento um pouco mais íntimo dele. Se permita conhecer, mas também ser conhecido. Se permita abrir o coração para Jesus. Se permita, querido. Você não precisa de vir na minha igreja, você não precisa assumir a minha religião, você não precisa absolutamente nada. Você só precisa se permitir, você só precisa ter uma conversa sincera com Ele, você só precisa ter uma conversa legítima com Ele, você só precisa abrir o teu coração e falar assim: Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida e mostra o que eu preciso ver, me ajuda a repensar a minha história. Abandone completamente o controle da sua vida. Experimente deixar o Senhor dirigir alguns passos seus. Até que você confie, até que você entenda, até que na intimidade você perceba que Ele é o único capaz de conduzir em segurança e em veredas bem-sucedidas a sua vida. O Salmo 23 diz: guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Não existe melhor caminho para andar, não existe melhor vereda para se trilhar, não existe melhor aspirações para você ter na sua vida, na sua história, do que andar junto com Jesus, querido. Eu te peço, dê uma chance para você mesmo. Busque ter uma intimidade com o Senhor. Busque ter uma experiência com Ele. Saia dessa zona de conhecimento superficial. Pare de errar como Natanael errava. Pare de fazer as suas análises. Pare de fazer os seus julgamentos baseados nos seus conhecimentos. Assuma que são superficiais. E tente conhecer Jesus um pouco mais na intimidade. E eu tenho certeza que você vai ter a mesma surpresa de Natanael e que você vai dizer a mesma coisa que Natanael: Tu és o Senhor. Tu és o Rei de Israel. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu orar pela tua casa agora. Talvez esse fim de ano esteja chegando aí para você e talvez você esteja cheio de dúvidas no seu coração. Talvez você esteja cheio de dúvidas na sua trajetória. Talvez você esteja perdido. Talvez você esteja chegando ao fim desse ano desanimado. Quem sabe não. Quem sabe você esteja chegando cheio de esperanças aí, querendo ver coisas novas acontecendo. Eu quero orar por você, independente de como esteja a sua vida, mas para que o Senhor se revele a você, para que você conheça mais o Senhor em 2016, para que seja um tempo muito bom na sua vida. Feche os seus olhos se você puder agora, querido. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Primeiramente pela oportunidade de pregar o teu evangelho aos meus amigos pelo veículo aqui de comunicação que é a televisão. Que essa palavra possa chegar até o coração. Meu Deus, o que meu ouvinte agora, ele possa decidir não mais fazer julgamentos baseados nos seus conhecimentos superficiais. Que ele não mais recuse ao Senhor por uma prévia percepção, por uma equivocada percepção. Ó Deus, por não entender, ó Deus, qual é o seu propósito, muitos têm te rejeitado. Mas que, ó Deus, de alguma maneira, essa palavra desperte o desejo no coração dos meus amigos, para que eles possam, ó Deus, repensar suas vidas à luz da tua palavra.
à luz do Teu Evangelho, à luz, Senhor, da Sua proposta para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Abençoe aquele que me ouve agora e que a casa dele e que a vida dele seja cheia da Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma semana excelente, querido. A graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.